Essa pesquisa aqui ela é baseada numa obra chamada Meditação Budista, né? Buddhist Meditation. Infelizmente ela não foi ainda traduzida, né? Eu espero que a editora Teosófica traduza brevemente esse livro. Esse livro foi escrito pelo venerável professor Sandon Rinpoche, que a gente teve a oportunidade de conhecer no Congresso Mundial da Sociedade Teosófica, que foi em 2001, né? Ele foi um dos conferencistas. O Sandon Rinpoche é uma figura sobre a qual existem livros publicados. É um personagem super importante na história moderna da comunidade tibetana. Ele foi durante muito tempo o presidente do Congresso de Deputados do governo tibetano no exílio, né? E depois se tornou primeiro-ministro do auto-intitulado governo tibetano no exílio, né? E só agora em abril desse ano que ele passou esse cargo para outro lama. Então é uma figura que tem um papel importante na dimensão política do budismo, nas relações com a China, né? E ele foi convidado para conduzir uma escola de sabedoria, em Adyar, na sede internacional da Sociedade Teosófica, onde todo ano ocorre isso, a chamada Escola de Sabedoria, com conferencistas convidados, né, pessoas de várias tradições. E o Sandon Rinpoche, ele apresentou esse seminário sobre meditação budista, né? E esse livrinho, ele é a transcrição dos ensinamentos que ele deu a um grupo de estudantes do mundo inteiro que se reuniu em Adyar para esse seminário. Nosso objetivo vai ser explorar um pouco das ideias do Sandon Rinpoche. Ele começou esse livro fazendo a pergunta, né? O que é e para que serve a meditação, né? Então, a primeira ideia é que a gente vive numa cultura em que o nosso modo de conhecer é um modo unidimensional, né? A gente conhece através do raciocínio, através da lógica, né? Através da experimentação, mas qualquer que seja a experimentação, em geral, ela fica limitada à dimensão da lógica. Isso permite dizer que a gente vive numa forma unidimensional de conhecimento, né? Mas a meditação, ela não precisa ser usada para uma pessoa chegar a ter esse tipo de conhecimento, né? A função dela é abrir espaço para um conhecimento, eu vou chamar assim, de multidimensional, das dimensões para além do racional e da lógica, né? Então, esse é um dos objetivos da meditação. Ela foi o modo pelo qual os antigos mestres fizeram as suas investigações nos campos sutis da realidade. O próprio termo tibetano para a prática espiritual, né, não é religião, como foi traduzido para nós, quer dizer, uma religião tibetana. Sabe como eles chamam a prática deles? Eles chamam de ciência, né? Chamam de ciência. E o budismo se coloca como um caminho espiritual que usa, claro, também a devoção. Isso acontece especialmente no budismo tibetano, né? Na prática do Guru Yoga e outras práticas, mas o budismo se estabelece como um caminho de conhecimento, um caminho onde busca-se conhecer a própria mente. Não apenas conhecer a realidade e as dimensões invisíveis da realidade, mas conhecer a própria mente, né? Como eu já falei aqui outras vezes, assim como o termo para as práticas gerais do budismo tibetano é ciência, o termo que eles usam para a meditação é traduzido como familiarizar-se, né? Ou seja, familiarizar-se com a própria mente. Então, nesse aspecto, essa linhagem antiquíssima de pesquisadores, né, gerou toda uma filosofia e uma orientação prática para que as pessoas interessadas
em conhecer a realidade para além do que é percebido e conhecer especialmente todo o potencial da própria mente, que pudessem fazer um caminho que estimulasse o crescimento das potencialidades dessa mente. Então, o Sandor Rinpoche ele deixa claro que ele diz assim: tudo na natureza tem um limite. O nosso corpo cresce até um certo limite, né? As árvores crescem até um certo limite. Todos os seres têm o seu limite. Porém, a consciência, ela não tem limite. Ela não tem fronteiras. E a meditação se coloca como o caminho para nutrir a consciência e permitir que ela se expanda, né? Para níveis cada vez mais profundos. Então, a meditação ela se coloca como um instrumento de conhecimento, mas não da realidade material, porque nem precisa dela para se conhecer a realidade material. Ou pelo menos não a meditação na acepção em que ela é usada na prática profunda do budismo, né? O raciocínio lógico, concentrado, é suficiente para a gente fazer ciência, né? Talvez intuição também, né? Mas para chegar a conhecer as camadas da mente para além do raciocínio, né? Abrindo espaço para um outro tipo de pesquisa sobre a realidade, só que aí uma realidade sutil. O caminho é a meditação, né? Então, a base do budismo, né, foi colocada claramente como sendo um estilo de vida, um modo de vida, como sendo sabedoria e como sendo meditação. O modo de vida centrado na ética da sensibilidade para com todos os seres, né? Baseado na compaixão, baseado na consciência de que cada pensamento, cada palavra e cada ato molda o futuro, né? Isso é o karma. Então, a consciência do agir, do pensar e do falar, né, de maneira construtiva, levando mais harmonia para toda a vida. Essa é a primeira parte, é o primeiro aspecto, né, do budismo. O segundo é prajna, sabedoria, né, que é a compreensão da condição humana, que envolve observação e reflexão sobre a experiência humana, né, envolve a escuta, a leitura dos ensinamentos que iluminam, né? Envolve, então, a expansão de todo o nosso campo de conceitos para que sejam cada vez mais amplos. Mas isso não é suficiente. O modo de vida, ele leva uma pessoa vamos dizer assim, a experimentar a espiritualidade de uma maneira intensa. Uma pessoa que busca ser correta nas suas atitudes, uma pessoa que busca ser benéfica em todas as suas escolhas, que orienta a sua vida de maneira construtiva para levar mais harmonia e equilíbrio para as pessoas. Essa pessoa cresce em espiritualidade, né? Cresce e expressa a espiritualidade. Se a pessoa tem uma capacidade de perceber a realidade e ir profundamente nessa análise da realidade, a amplitude da sua mente se amplia muitíssimo e ela pode se tornar uma pessoa luminosa, trazendo orientação para quem estiver à volta, né? Porém, isso também não é suficiente. Para a realização profunda dos insights dos grandes mestres, para a realização profunda dessa compreensão da natureza da mente, da condição humana, da natureza da realidade, o que os budistas chamam de insubstancialidade dos fenômenos, que curiosamente é falado pela física quântica, né? E que nos remete a pensar no poder que essas práticas têm para descobrir, inclusive, dimensões mais sutis da própria matéria, né? Então, tudo isso constrói um ser espiritual, mas ainda assim não é suficiente.
Porque para o pleno desenvolvimento dos potenciais dessa pessoa, para o pleno desenvolvimento dos potenciais da consciência e da mente, é preciso ir além da reflexão. O Taimni tem uma analogia que diz assim: a diferença entre pensar, refletir e meditar é a mesma entre aquele que nada e aquele que mergulha. Os dois estão na água, os dois estão no campo, no mesmo campo. Só que um vai pela superfície dos fenômenos. E para continuar em cima, ele tem praticamente que se mover o tempo todo. Se não se mover no corpo, tem que mover na respiração, mas ele tem que estar ali. Já o meditador, não. O meditador, ele aprende a sair da superfície e aprende a conhecer o que tem lá embaixo. E para fazer isso, precisa de uma metodologia específica que é ensinada aos meditadores.